aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa semana de corrida da Fórmula 1. Então, antes de mais nada, só inscreva-se e ative as notificações aqui no canal para você não perder nenhum detalhe sobre essa semana. E também, se gostar de vídeos cheios de informação como esse, deixe seu gostei, já que isso apoia demais o nosso trabalho aqui no GP em Casa Plus. Bom, já não é de hoje que existe uma discussão muito grande sobre o futuro da Fórmula 1. Afinal, os regulamentos atuais têm sofrido muitas críticas, principalmente devido aos carros serem tão complexos, tão complicados, tão grandes, com esses motores híbridos tirando também aquele ronco característico dos carros de Fórmula 1, o que tirou um pouco do espetáculo das corridas, tanto para quem assiste ao vivo, tanto para quem assiste na televisão. E o motivo da Fórmula 1 manter esses motores híbridos, que hoje são parte elétricos e parte a combustão, é que esses motores eram, uns tempos atrás, o foco do mercado das fabricantes de carros do mundo, com a Fórmula 1 tentando se adaptar para assim atrair mais fornecedoras de motor, o que acabou dando certo, com hoje várias marcas interessadas e um número grande de fabricantes, principalmente pensando para 2026 em diante, já que os estudos que são feitos para desenvolver um motor de um carro para a Fórmula 1 são bem mais rápidos do que os que são realizados para construir um carro de rua, com boa parte dessas tecnologias das corridas sendo implementadas nos carros de rua. Até me conte aqui nos comentários a sua opinião. Você curte, já se acostumou com esses motores híbridos ou não? Você ainda prefere os motores 100% a combustão? O grande problema, como eu disse, é que os carros acabam ficando muito grandes devido a acomodar tantas baterias e tanta parte elétrica, sendo muito complexos, muito grandes e muito pesados, tirando um pouco da dirigibilidade e também fazendo com que esses carros não se adaptem bem a vários circuitos atuais, como Mônaco, por exemplo, onde é muito difícil algum carro ultrapassar outro devido ao tamanho desses carros, que ocupam boa parte da pista. Devido a tudo isso, há muito tempo se conversa sobre um retorno aos motores a combustão, com várias ideias surgindo nos meses anteriores e agora, tanto a FIA como a própria Fórmula 1 têm trabalhado nesse sentido, tentando convencer as fabricantes de motores e as equipes de que esse é o caminho a ser seguido para assim conseguirem carros menores, mais simples, mais fáceis de se manter e também utilizando combustível sustentável. Afinal, eles acreditam que quanto maiores os carros, mais eles vão consumir tanto do motor elétrico como do motor a combustão. Então, se eles conseguirem fazer carros menores e mais leves, automaticamente o consumo de combustível desses carros seria muito menor. Então, mesmo utilizando um combustível sustentável e um motor 100% a combustão, esse carro ainda pode ser interessante para os fabricantes e as tecnologias dele podem ser implementadas nos carros de rua das marcas. Essa ideia foi dada até pelo projetista Adrian Newey uns tempos atrás, que criticou os regulamentos atuais da Fórmula 1 justamente por causa disso, com ele dizendo que não fazia sentido ter carros tão pesados assim e tão grandes para manter um motor híbrido, já que se focassem em deixar os carros mais leves e compactos, o consumo de combustível seria muito pequeno. Isso seria muito mais sustentável para as equipes e para as montadoras em seus carros de rua do que criar todo o sistema híbrido que é necessário para manter esses carros. E inicialmente a Fórmula 1 estava discutindo essa proposta de voltar aos motores 100% a combustão visando o ano de 2030. Ou seja, teríamos o regulamento de 2026 e esse de 2026 seria o último dos carros híbridos, com eles alterando para o motor a combustão em 2030. Porém, as últimas notícias indicam que as coisas estão andando mais rápido do que se parece, com algumas discussões acontecendo dentro da Fórmula 1 que podem trazer novidades interessantes. Afinal, a Fórmula 1 tem agora duas propostas sendo analisadas, com uma delas sendo manter o regulamento atual por mais 2 temporadas, ou seja, até 2027, e em 2028 já mudar para os motores V10, não esperando até 2030 e nem implementando esse regulamento de 2026, que tem dado dor de cabeça para as equipes em seu desenvolvimento e tem se mostrado uma bucha, por assim dizer, com o desempenho dos carros sendo bastante afetado pelas mudanças que foram feitas, já que o motor será 50% elétrico e 50% a combustão, e várias equipes reclamando que esses carros não serão tão seguros assim. Com essa proposta, podendo manter o grid atual por mais 2 anos, o que seria interessante, já que o grid está bem equilibrado e provavelmente vai se equilibrar mais ainda daqui para frente, e em 2030 voltar ao tão sonhado motor V10. Com esse motor, claro, usando combustível sustentável.
E a outra ideia, a outra proposta que a F1 tem estudado junto com as equipes é manter os regulamentos de 2026 por apenas 3 anos, ou seja, 2026, 2027 e 2028. E já em 2029 mudarem para o motor V10, adiantando esse novo regulamento. Com essa proposta talvez não sendo interessante, já que as equipes teriam um grande gasto desenvolvendo esse motor de 2026 para utilizarem eles por apenas 3 anos. Então é bem provável que a primeira proposta acabe se tornando mais interessante para as equipes, que terão uma grande economia financeira com isso e não precisarão trabalhar mais naquele motor e naquele carro problemático até agora de 2026. Claro que, por enquanto, são só propostas e qualquer aprovação depende tanto da Fórmula 1 como das equipes e também da FIA. Então, vamos ficar de olho por aqui para ver o que vai acontecer nesse sentido, mas eu quero saber de você. Acha que essa ideia de já adiantar a volta dos motores 100% a combustão, talvez já para 2028, é uma boa ideia? Você acha que esse é o caminho que a Fórmula 1 deveria seguir e isso vai ser interessante para as fabricantes de motores? Me conte a sua opinião aqui nos comentários.